as mais sinceras boas-vindas a este canal que vai te incomodar. E não, isso não é clickbait, é uma promessa. Aqui a gente não vai ficar naquela conversa morna e politicamente correta sobre autismo que você já ouviu 1000 vezes nas redes sociais. Não vamos romantizar, não vamos fingir que está tudo bem quando não está. E definitivamente não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, nem de pessoas autistas, nem de quem deveria estar protegendo elas, mas está falhando miseravelmente. Este canal existe porque há uma verdade brutal que ninguém quer admitir. Pessoas no espectro autista, sejam crianças ou adultos, com diagnóstico precoce ou diagnóstico tardio, estão entre as mais vulneráveis à manipulação, abuso e exploração na nossa sociedade. E sabe por quê? Porque as mesmas características que fazem alguém autista, a dificuldade em ler sinais sociais sutis, a tendência a confiar nas palavras literais das pessoas, o desejo intenso e desesperado por conexão genuína, a lealdade extrema, uma vez que confiança é estabelecida, são exatamente o manual de instruções que predadores procuram. Não é coincidência, é caçada sistemática. E enquanto a sociedade fica celebrando conscientização sobre autismo com lacinho azul e frases bonitinhas sobre neurodiversidade, pessoas autistas reais estão sendo sistematicamente destruídas em relacionamentos abusivos, ambientes de trabalho exploratórios e dinâmicas familiares tóxicas. Este canal é o antídoto para essa hipocrisia. Aqui, autismo está em foco de verdade, com todas as vulnerabilidades, todos os perigos e todas as estratégias reais de proteção que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você já parou para pensar por que tantas pessoas autistas relatam histórias de abuso? Por que tantas passam por relacionamentos devastadores onde foram manipuladas financeira, emocional e psicologicamente? Por que tantas crianças autistas sofrem bullying severo ou abuso por cuidadores sem conseguir comunicar o que está acontecendo? A resposta não é confortável, mas é essencial, porque pessoas autistas são treinadas, literalmente treinadas, desde cedo a ignorar seus próprios instintos, a desconfiar de seus próprios desconfortos, a sempre assumir que estão interpretando as coisas errado. Quando uma criança autista diz, não gosto desse toque, e os adultos respondem, não seja dramática, é só carinho, o que ela aprende? Que seu não importa. Quando um adolescente autista sente que algo está errado numa situação social, mas todo mundo diz que está tudo bem, o que ele aprende? Que não pode confiar em seus alarmes internos. Quando um adulto autista com diagnóstico tardio passa décadas sendo chamado de sensível demais, exagerado, difícil, o que ele aprende? Que seus sentimentos são defeituosos e devem ser ignorados. Essa é a receita perfeita para criar vítimas, e predadores sabem disso. Eles identificam características do espectro autista, do TEA, do autismo mascarado, e usam essas características como ferramentas de controle. Este canal vai te ensinar a reconhecer esses padrões, a nomear esses perigos e, mais importante, a proteger você mesmo ou quem você ama de se tornar mais uma estatística. Aqui está uma verdade contraintuitiva que vai mexer com suas crenças. O maior perigo para pessoas autistas não vem de estranhos na rua, vem de pessoas próximas, de quem entende, de quem oferece exatamente a conexão e aceitação que a pessoa autista estava desesperada para encontrar. Parceiros românticos que parecem perfeitos no começo, mas gradualmente se revelam controladores. Amigos que oferecem conexão genuína, mas na verdade estão criando dependência emocional para a exploração. Familiares que usam as dificuldades da pessoa autista como justificativa para infantilizar e controlar. Profissionais, terapeutas, cuidadores, professores que têm acesso privilegiado e usam esse acesso para abuso. O padrão é sempre similar. Identificar a necessidade, conexão, aceitação, pertencimento, oferecer isso de forma que pareça genuína e então explorar ao máximo enquanto mantém a pessoa convencida de que essa é a única conexão real que ela terá. E funciona de forma assustadoramente eficaz porque pessoas autistas, especialmente aquelas com autismo tardiamente diagnosticado ou autismo mascarado, frequentemente passaram a vida inteira se sentindo alienadas e incompreendidas. Quando finalmente aparece alguém que entende, que aceita, que oferece aquela validação pela qual ela estava faminta, a guarda baixa completamente. E é exatamente nesse momento que o perigo real começa. Mas aqui está a boa notícia. E sim, existe boa notícia. Vulnerabilidade não é destino. Consciência é proteção. Quando você entende exatamente como e por que pessoas autistas são alvos preferenciais, quando você aprende a reconhecer sinais de alerta de manipulação específicos ao contexto autista, quando você desenvolve estratégias concretas de proteção que consideram características do espectro autista, você transforma a equação completamente. Neste
Neste canal, você vai aprender coisas que nenhum manual médico te ensina. Como identificar quando alguém está explorando sua literalidade na comunicação, como reconhecer quando sua necessidade de rotina está sendo usada como ferramenta de controle, como diferenciar conexão genuína de love bombing direcionado, como estabelecer limites, mesmo quando sua neurologia torna isso extremamente difícil. Você vai ouvir exemplos reais, anonimizados, de pessoas autistas que sobreviveram a situações abusivas e o que elas aprenderam. Você vai receber estratégias práticas que consideram comorbidades como TDAH, ansiedade, depressão, que frequentemente acompanham o autismo e criam camadas adicionais de vulnerabilidade. E você vai entender que proteger pessoas autistas não é sobre torná-las paranoicas ou isoladas, é sobre dar a elas as ferramentas e o conhecimento para fazer escolhas informadas sobre quem merece acesso às suas vidas e quem está usando suas características autísticas como manual de exploração. Este canal não é para todo mundo. Se você quer conteúdo reconfortante sobre como autismo é só uma diferença linda, sem falar dos perigos reais, tem 1000 outros lugares para isso. Se você quer fingir que pessoas autistas não estão sendo sistematicamente exploradas todos os dias, você vai odiar o que a gente faz aqui. Mas se você é alguém no espectro autista que está cansado de ser alvo, ou se você ama alguém autista e quer realmente proteger essa pessoa, não apenas performar proteção, ou se você é profissional que trabalha com TEA e reconhece que conscientização sem discussão honesta sobre vulnerabilidades é irresponsável, então você está no lugar certo. Aqui, vamos discutir autismo infantil e os riscos específicos que crianças autistas enfrentam, especialmente aquelas ensinadas a suprimir seus nãos em nome de terapia comportamental. Vamos explorar autismo tardiamente diagnosticado e como décadas sem entender sua própria neurologia cria padrões de vitimização. Vamos expor burnout autista e como esse estado de exaustão extrema torna pessoas incapazes de se proteger. Vamos revelar autismo mascarado e como a performance constante de normalidade desconecta você de seus próprios alarmes de perigo. E vamos abordar comorbidades que amplificam todas essas vulnerabilidades. Nada disso é confortável. Muito disso vai te deixar com raiva. Raiva dos sistemas que falharam, das pessoas que exploraram, da sociedade que finge aceitar neurodiversidade enquanto oferece zero proteção real. Mas essa raiva é produtiva. Essa raiva move você da vitimização para o empoderamento. E é exatamente por isso que este canal existe. Autismo em Foco significa encarar a verdade completa, as maravilhas e os perigos, as características únicas e as vulnerabilidades exploráveis, a necessidade de aceitação e a necessidade urgente de proteção. Pronto para começar essa jornada? Vamos falar sobre autismo de um jeito que você provavelmente nunca ouviu antes, porque esse canal não vai te passar a mão na cabeça, nem fingir que está tudo bem quando não está. O autismo, ou TEA, transtorno do espectro autista, não é aquela história bonitinha de diferença neurodiversa que todo mundo adora romantizar nas redes sociais. Claro que pessoas autistas merecem respeito, dignidade e oportunidades, mas aqui a gente vai falar das verdades incômodas que ninguém tem coragem de dizer. Porque sabe o que acontece quando a sociedade só fica naquela conversa mole de aceitação sem preparar as pessoas autistas para os perigos reais do mundo? Elas se tornam alvos de manipulação, de abuso, de exploração. E isso precisa parar. O autismo é uma condição neurológica que afeta como a pessoa processa informações sociais, comunicação e comportamento. Mas o que os manuais médicos não te contam é que essas características específicas, a dificuldade em ler sinais sociais sutis, a tendência a confiar demais, o desejo intenso de conexão genuína, são exatamente o que predadores procuram. São como um manual de instruções para quem quer explorar alguém. E aqui neste canal, a gente vai expor isso sem medo, porque proteger pessoas autistas é mais importante do que ser politicamente correto. Olha, vou ser direto com você. Pessoas no espectro autista têm uma forma única de processar o mundo, e isso inclui tanto características incríveis quanto vulnerabilidades sérias. Pense assim, enquanto a maioria das pessoas tem uma espécie de detector de mentira social embutido, que funciona quase automaticamente, muitas pessoas autistas precisam analisar conscientemente cada interação, cada palavra, cada expressão facial. É como tentar jogar xadrez enquanto todo mundo ao redor está jogando damas sem te avisar que as regras mudaram. Essa diferença no processamento não é defeito, mas torna a pessoa autista mais suscetível à manipulação porque ela está operando num sistema diferente. Um neurotípico percebe instantaneamente quando alguém está sendo falso ou manipulador. É uma sensação visceral, algo está errado aqui, que dispara alarmes
limites internos. Já a pessoa autista pode estar confiando plenamente enquanto está sendo sistematicamente explorada, porque os sinais de alerta que são óbvios para outros são invisíveis para ela. E sabe o que é pior? A sociedade ensina pessoas autistas desde cedo a desconfiar dos próprios instintos, a sempre achar que estão interpretando as coisas errado, que são sensíveis demais ou exageradas. Isso cria uma vulnerabilidade dupla. Além da dificuldade natural em ler manipulação, vem a autocensura de não confiar no próprio desconforto. Aqui está uma verdade brutal que você precisa entender sobre autismo. A combinação de ingenuidade social com necessidade intensa de conexão é como um ímã para pessoas abusivas. Muitas pessoas autistas passam a vida inteira se sentindo deslocadas, incompreendidas, como se estivessem falando uma língua que ninguém mais fala. Aí aparece alguém que demonstra interesse genuíno, que entende, que oferece aquela conexão pela qual a pessoa autista estava desesperada e, bum, a armadilha está montada. Vou te dar um exemplo real, anonimizado. Uma mulher autista, 28 anos, diagnosticada tardiamente, conheceu um cara num grupo de apoio online. Ele era carismático, atencioso, dizia todas as coisas certas sobre aceitar diferenças. Em 3 meses, ela havia emprestado dinheiro que nunca viu de volta. Ele tinha acesso às suas senhas de banco e ela estava completamente isolada dos amigos e família. Quando alguém tentava alertá-la, ele dizia: "Eles não entendem você como eu entendo." E ela acreditava porque, caramba, ele realmente parecia ser a primeira pessoa que a entendia. Isso não é um caso isolado. Predadores identificam as características do espectro autista: a literalidade na comunicação, a lealdade extrema, a dificuldade em processar, engano, e usam isso sistematicamente. É uma caçada, e a pessoa autista muitas vezes nem sabe que está sendo caçada até estar completamente presa. Antes que você pense que isso é só sobre relacionamentos românticos, deixa eu te falar. A vulnerabilidade de pessoas autistas à exploração acontece em todos os contextos. No trabalho, chefes abusivos percebem que a pessoa autista é extremamente dedicada e usa isso para extrair trabalho não remunerado, horas extras sem compensação, enquanto manipulam a pessoa dizendo: "Você é tão comprometida, por isso confio em você com essas tarefas extras." Na família, parentes tóxicos exploram a dificuldade da pessoa autista em estabelecer limites, transformando-a em eterna cuidadora ou doadora, enquanto outros membros da família vivem suas vidas. Em amizades, pessoas manipuladoras criam dependência emocional, fazendo a pessoa autista sentir que sem aquela amizade, ela voltará à solidão devastadora que conhecia antes. O padrão é sempre o mesmo: identificar a necessidade, conexão, aceitação, pertencimento, oferecer isso de forma que pareça genuína e depois explorar ao máximo, enquanto mantém a pessoa convencida de que essa é a única conexão real que ela terá. E o mais sinistro: pessoas autistas frequentemente têm comorbidades como ansiedade e depressão, que tornam ainda mais difícil reconhecer e sair de situações abusivas. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, e vai ser quebrado começando pela conscientização brutal e honesta sobre esses riscos. Agora vamos falar sobre o espectro autista, e aqui é onde as coisas ficam realmente complexas, porque não existe um tipo de autismo, existe uma variação absurda de como o TEA se manifesta em cada pessoa. Quando falamos em espectro, não estamos dizendo que existe autismo leve ou severo numa linha reta. Essa visão está ultrapassada e é perigosa. Estamos falando que cada pessoa autista tem um perfil único de características. Alguns têm habilidades verbais incríveis, mas lutam com sobrecarga sensorial. Outros se comunicam melhor de forma não verbal, mas têm memória excepcional. Alguns conseguem mascarar perfeitamente em público, mas chegam em casa completamente esgotados. O espectro autista é mais como um gráfico multidimensional, onde cada pessoa tem picos e vales em diferentes áreas. E sabe por que isso importa quando falamos de vulnerabilidade à manipulação? Porque predadores aprendem a identificar onde estão os vales, as áreas de maior dificuldade, e é exatamente ali que eles atacam. Se a pessoa tem dificuldade com processamento auditivo, o manipulador fala rápido e confunde. Se tem dificuldade com mudanças de rotina, o manipulador cria caos constante para manter controle. Se tem hiperfoco em interesses específicos, o manipulador finge compartilhar esse interesse para criar falsa intimidade. O espectro não é só uma descrição médica, é um mapa de vulnerabilidades que pessoas mal intencionadas podem e usam ativamente. O que torna o espectro autista particularmente desafiante em termos de proteção é que duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter necessidades e vulnerabilidades completamente diferentes. Pega duas pessoas autistas. Uma é verbal, tem emprego, mora sozinha, mas tem meltdowns sensoriais paralisantes quando exposta a luzes fluorescentes. A outra é não verbal
verbal, precisa de suporte constante, mas tem uma capacidade extraordinária de ler emoções através de linguagem corporal. Qual delas está mais vulnerável a abuso? A resposta assustadora é ambas, mas de formas diferentes. A primeira pode ser explorada no ambiente de trabalho justamente porque parece normal e as pessoas não levam a sério quando ela diz que precisa de acomodações. A segunda pode ser explorada por cuidadores que assumem que, por não falar, ela não entende o que está acontecendo, quando na verdade ela entende perfeitamente e está presa sem meios de denunciar. O espectro autista significa que não existe uma fórmula única de proteção. Precisamos entender as características específicas de cada pessoa para identificar onde ela está mais exposta, e isso exige que a própria pessoa autista, quando possível, ou seus apoiadores, realmente entendam seu perfil particular dentro do espectro. Não apenas aceitem o diagnóstico genérico e achem que está tudo resolvido. Aqui está uma verdade incômoda sobre o espectro autista que ninguém gosta de admitir. Quanto mais funcional a pessoa parece, mais invisível fica o abuso que ela sofre. Existe essa ideia torta na sociedade de que apenas autistas com maior necessidade de suporte estão vulneráveis, mas isso é mentira completa. Na verdade, pessoas autistas que conseguem mascarar bem, que mantêm empregos, que têm relacionamentos que parecem normais para observadores externos, essas pessoas frequentemente sofrem anos ou décadas de abuso psicológico, financeiro e emocional que ninguém acredita quando elas finalmente falam. Mas você parece tão normal, você está exagerando. Se você fosse realmente autista, não conseguiria fazer isso. Essas frases destroem pessoas no espectro autista que estão tentando pedir ajuda. Vou te dar outro exemplo real. Um homem autista, 35 anos, engenheiro de software, casado há 10 anos. A esposa controlava cada centavo que ele ganhava, monitorava todas as suas interações sociais, ridicularizava seus interesses especiais e explorava suas dificuldades executivas para mantê-lo dependente dela para tarefas simples do dia a dia. Quando ele finalmente procurou terapia, o primeiro terapeuta disse que ele estava culpando o autismo por problemas de relacionamento normais. Levou mais 3 anos até ele encontrar alguém que entendesse como pessoas no espectro autista são sistematicamente gaslighted sobre suas próprias experiências. O espectro autista também significa que os sinais de alerta de abuso podem se manifestar de formas não convencionais que confundem até profissionais. Uma pessoa neurotípica sendo abusada pode apresentar sintomas clássicos como isolamento social crescente, mudanças de humor evidentes, sinais físicos. Uma pessoa autista sendo abusada pode, na verdade, parecer estar melhorando porque o abusador forçou comportamentos de mascaramento mais intensos, ou pode ter um meltdown que é interpretado como problema de comportamento, em vez de resposta a trauma. Pode se apegar ainda mais a rotinas rígidas como mecanismo de controle num ambiente caótico, e isso ser visto como sintoma de autismo piorando, em vez de estratégia de sobrevivência. Pode parar de falar sobre seus interesses especiais porque foi ridicularizada tantas vezes que aprendeu a se calar, e isso ser celebrado como amadurecimento social. O espectro autista torna os indicadores de abuso mais sutis, mais fáceis de interpretar erroneamente, mais facilmente ignorados por pessoas que deveriam estar protegendo. E enquanto isso, a pessoa autista está se afogando, gritando por ajuda numa língua que ninguém ao redor fala ou se dá ao trabalho de aprender. Por isso este canal existe, para traduzir esses sinais, para nomear esses padrões, para dar às pessoas autistas e a quem as ama o vocabulário necessário para identificar perigo antes que seja tarde demais. Vamos falar agora sobre autismo infantil. E se você acha que criança autista está protegida porque tem adultos cuidando dela, você está perigosamente enganado. Autismo infantil apresenta desafios únicos de proteção justamente porque a criança está numa fase de desenvolvimento onde ela ainda não tem as ferramentas cognitivas completas para identificar, nomear ou denunciar abuso. E quando somamos isso às características do espectro autista, criamos uma vulnerabilidade multiplicada que predadores conhecem muito bem. Crianças autistas frequentemente têm dificuldades com comunicação, podem ser não verbais ou ter fala limitada, podem não entender conceitos abstratos como toque apropriado versus inapropriado, podem ter dificuldade em sequenciar eventos para contar o que aconteceu. Além disso, muitas crianças no espectro autista são ensinadas desde cedo a serem obedientes, a suprimirem seus desconfortos sensoriais e emocionais para se comportarem bem, a não confiarem em seus próprios sinais corporais de alarme. Isso cria o cenário perfeito para abuso, porque a criança autista aprende que seu não importa, que seu desconforto é problema dela, que adultos sempre sabem mais e ela deve obedecer
obedecer sem questionar. E predadores, sejam familiares, cuidadores, educadores, terapeutas, sabem exatamente como explorar isso. O que torna o autismo infantil especialmente vulnerável é que a sociedade ainda tem essa visão horrível de que criança autista não entende ou vive no próprio mundo. Isso é perigosamente falso e cria um escudo de proteção para abusadores. Crianças autistas entendem perfeitamente quando algo ruim está acontecendo. Elas podem não ter as palavras para expressar, podem não entender o conceito social de isso é errado, mas o corpo delas sabe. O sistema nervoso delas registra o trauma. O problema é que quando uma criança autista tenta comunicar através de comportamento, tendo meltdowns, recusando ir a determinados lugares, tendo regressões no desenvolvimento, apresentando comportamentos autodestrutivos, os adultos ao redor frequentemente interpretam isso como sintomas do autismo, em vez de sinais de socorro. Vou te dar um exemplo que vai te deixar com raiva. Uma menina autista de 7 anos começou a ter crises violentas toda vez que tinha que ir para a terapia ocupacional. Os pais acharam que era resistência à mudança de rotina, típico do TEA. Levou 6 meses até descobrirem que o terapeuta estava usando contenção física, de forma abusiva, causando dor e medo. A criança estava comunicando do único jeito que conseguia, e ninguém estava escutando porque já tinham a explicação pronta. É o autismo. Autismo infantil também vem com uma realidade brutal sobre dependência que aumenta exponencialmente o risco de abuso. Crianças autistas frequentemente precisam de suporte para atividades de vida diária por mais tempo que crianças neurotípicas. Podem precisar de ajuda com higiene pessoal, com se vestir, com comer, com transições entre ambientes. Isso significa mais adultos tendo acesso ao corpo dessa criança, mais oportunidades para toque inapropriado ser disfarçado como cuidado necessário, mais situações onde a criança está vulnerável e dependente. E aqui está o horror. Abusadores ativamente procuram posições onde terão esse acesso. Eles se tornam terapeutas, ABA, professores de educação especial, cuidadores, voluntários em grupos de apoio. Não porque querem genuinamente ajudar, mas porque sabem que ali terão vítimas com comunicação limitada, alta dependência e um sistema que raramente acredita nelas. Pais de crianças autistas estão tão desesperados por ajuda, tão sobrecarregados, tão gratos por qualquer pessoa que entenda ou tenha paciência com a criança, que podem ignorar sinais de alerta porque não querem acreditar que aquela pessoa tão dedicada poderia estar machucando a criança. Essa dinâmica de dependência plus gratidão cega é exatamente o que permite que abuso continue por anos sem ser detectado. Mas aqui está algo que vai te chocar ainda mais sobre autismo infantil e vulnerabilidade. Crianças autistas são sistematicamente treinadas a ignorar seus próprios limites em nome de progresso terapêutico. Terapias comportamentais intensivas, que são padrão para tratamento de TEA, frequentemente envolvem forçar a criança a fazer coisas que causam desconforto extremo, manter contato visual quando é sensorialmente doloroso, aceitar toque quando ela quer evitar, suprimir comportamentos autorregulatórios como stimming, ignorar sobrecarga sensorial para completar a tarefa. O objetivo declarado é ajudar a criança a funcionar melhor na sociedade, mas o efeito colateral não dito é ensinar essa criança que ela não tem direito a consentimento sobre o próprio corpo, que adultos podem forçá-la a fazer coisas que causam dor, desconforto, e ela deve aceitar sorrindo. Agora imagine essa mesma criança quando um adulto começa a tocá-la de forma inapropriada. Ela já foi treinada a não confiar no próprio desconforto, a obedecer adultos mesmo quando tudo nela está gritando pare, a suprimir reações naturais de proteção. Ela foi, literalmente, preparada para ser vítima. E ninguém fala sobre isso porque a indústria de terapia para autismo não quer admitir que algumas de suas práticas padrão ouro estão criando vulnerabilidade a abuso. Mas aqui neste canal a gente fala, porque proteger crianças autistas é mais importante que proteger reputações profissionais ou modelos terapêuticos lucrativos. Falar de autismo tardiamente diagnosticado é encarar uma realidade cruel. Adultos que passaram a vida inteira sem saber que estavam no espectro autista, enfrentando desafios brutais sem apoio, clareza ou ferramentas de proteção adequadas. O autismo tardiamente diagnosticado não é raro, especialmente em pessoas com níveis de suporte mais leves, mulheres e meninas, que frequentemente mascaram sintomas por pressão social, e em indivíduos cujo funcionamento aparentemente típico esconde as dificuldades reais. A maioria dessas pessoas cresceu ouvindo que eram excêntricas, dramáticas, preguiçosas, incapazes de se encaixar, sem nunca receber orientações efetivas de quem realmente entende como o espectro autista se manifesta de formas sutis. O resultado? Anos
Anos de tentativa de adaptação forçada, ansiedade crônica, depressão constante, relacionamentos fracassados e um sentimento constante de inadequação. Quando finalmente chega o diagnóstico, vem uma mistura de alívio e revolta. Entender que todos os altos e baixos, as crises, os defeitos, eram manifestações legítimas do autismo e não falhas de caráter. A vida adulta com diagnóstico tardio de TEA é marcada por desafios que vão muito além da dificuldade social. Muitos relatam a sensação de finalmente poder dar nome ao que sentiam desde a infância. A intolerância a barulhos, luzes, sabores específicos, o cansaço extremo após interações sociais, a dificuldade em entender regras implícitas e as crises intensas que antes eram confundidas com recaídas depressivas. Para alguns, descobrir o autismo foi libertador, como no caso de Beatriz, que compartilha que saber suas crises não eram apenas ansiedade ou depressão, mas parte do espectro, trouxe um entendimento profundo sobre limites e autocuidado. Saber diferenciar entre um episódio autista e uma recaída depressiva muda a maneira como se encara o cotidiano. Se antes era culpa, agora é autocompaixão e busca por soluções, alinhadas à neurodiversidade, como descansos estratégicos e ambientes controlados. Mas nem tudo é fácil nesse processo de autodescoberta tardia. Em muitos casos, o mal-entendido social e profissional permanece. Colegas de trabalho continuam interpretando dificuldades como falta de habilidade, familiares confundindo preferências sensoriais com frescura e até profissionais de saúde subestimando relatos de sofrimento. Pior, adultos com diagnóstico tardio de autismo frequentemente carregam uma bagagem de comorbidades, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, toque e TDAH. Isso acontece porque a falta de apoio ao longo dos anos agrava sintomas, mascara sinais e dificulta a busca por intervenções adequadas. Muitas vezes, a pessoa passou por uma via crucis médica antes de finalmente receber o diagnóstico correto, acumulando vários diagnósticos errados antes de chegar à resposta real. O resultado é um adulto que precisa reaprender a viver consigo mesmo, reconstruir a autoestima e procurar terapias que considerem todas essas camadas de sofrimento e superação. Por fim, o diagnóstico tardio traz um novo desafio: enfrentar o estigma social e se integrar a grupos de apoio que compartilham das mesmas vivências. O adulto recém-diagnosticado precisa aprender a defender seus limites, comunicar suas necessidades e buscar ambientes que respeitem realmente sua neurodiversidade, seja em família, no trabalho, nas relações sociais. Exemplos de estratégias que podem ajudar: procurar terapeutas ocupacionais especializados, buscar aconselhamento psicológico focado em neurodiversidade, entrar em grupos de apoio online e presenciais e investir em leituras sobre autismo adulto e adaptações sensoriais. Dica de leitura: O Cérebro Autista, Temple Grandin. Reconhecer padrões de manipulação, identificar signos de abuso e valorizar sinais de alerta passa a ser parte fundamental do processo de proteção. Mais importante ainda, é preciso lembrar que nunca é tarde para buscar diagnóstico e apoio efetivo. Agora, já abrindo caminho para nosso próximo tópico, quando o adulto autista começa a se reconhecer, surge um risco brutal: o burnout autista. Agora, chegamos num dos aspectos mais devastadores e menos compreendidos do medo espectro autista. O burnout autista, que não é simplesmente estar cansado ou estressado demais. Burnout autista é um estado de exaustão física, emocional e cognitiva profunda e prolongada, acompanhado por redução temporária, às vezes permanente, de habilidades funcionais como comunicação, autocuidado e organização, maior sensibilidade sensorial e incapacidade de sustentar a camuflagem social. Isso acontece quando uma pessoa autista é forçada, por longos períodos, a operar além de sua capacidade real, seja mascarando características autísticas para parecer normal, seja enfrentando sobrecarga sensorial constante sem descanso adequado, seja lidando com demandas sociais e ambientais que excedem seus recursos emocionais. O resultado não é apenas fadiga que melhora com uma boa noite de sono, é um colapso sistêmico onde a pessoa perde habilidades que tinha antes, regride em áreas de funcionamento e sente uma exaustão que parece impossível de superar, não importa quanto descanse. E aqui está o perigo brutal que ninguém fala. Pessoas autistas em burnout ficam exponencialmente mais vulneráveis à manipulação e abuso, porque estão operando com recursos mínimos, sem energia para identificar sinais de alerta ou estabelecer limites. O que torna o burnout autista especialmente perigoso é que ele não é reconhecido pela maioria dos profissionais de saúde, empregadores ou até familiares. Quando uma pessoa autista está em burnout e começa a apresentar sintomas
sintomas: mutismo seletivo ou total, incapacidade de realizar tarefas básicas do dia a dia, crises de choro incontroláveis, isolamento total, hipersensibilidade sensorial extrema onde até luz suave ou som baixo se tornam insuportáveis. As pessoas ao redor frequentemente interpretam isso como preguiça, drama, depressão, comum ou piora do autismo. Mas não é nada disso. É o equivalente neurológico de um sistema operacional que rodou tantos programas pesados simultaneamente por tanto tempo que entrou em colapso total. A pessoa em burnout autista pode perder temporariamente a capacidade de falar, de processar instruções verbais, de tolerar texturas de roupas ou alimentos, de fazer contato visual mesmo breve. Vou te dar um exemplo real. Uma mulher autista de 32 anos que trabalhava em TI passou 3 anos mascarando intensamente no ambiente corporativo, forçando interações sociais drainantes, ignorando sobrecargas sensoriais do Open Office. Quando o burnout chegou, ela perdeu a capacidade de sair da cama por semanas. Não conseguia mais cozinhar para si mesma. Tinha crises sensoriais ao ouvir qualquer som e regrediu para a comunicação por texto porque falar era fisicamente impossível. Médicos queriam medicar para depressão severa sem entender que era burnout autista que exigia abordagem completamente diferente. E aqui está a conexão brutal com vulnerabilidade a abuso. Pessoas autistas em burnout estão tão esgotadas, tão sem recursos, tão desesperadas por alívio que aceitam ajuda de quem quer que ofereça, mesmo quando essa ajuda vem com strings attached. Um parceiro abusivo percebe o burnout e oferece cuidar de tudo, criando dependência total enquanto isola a pessoa de outras fontes de suporte. Um empregador explora o burnout para extrair ainda mais trabalho, dizendo: sei que você está cansada, mas você é tão competente, só você consegue fazer isso, empurrando a pessoa ainda mais fundo no colapso. Familiares tóxicos usam o burnout para infantilizar e controlar, dizendo: você claramente não consegue cuidar de si mesma, deixa eu decidir por você. E a pessoa autista, operando com literalmente zero energia de reserva, sem capacidade de avaliar criticamente a situação, acaba cedendo a dinâmicas abusivas porque simplesmente não tem mais força para resistir. O burnout autista também aumenta drasticamente o risco de comorbidades agravadas, ansiedade que se torna paralisante, depressão que se torna suicidal, transtornos alimentares que se intensificam porque a pessoa não tem energia para preparar comida adequada. É um momento de vulnerabilidade máxima, onde predadores atacam com eficiência assustadora e a recuperação, que já seria longa e difícil em condições ideais, se torna quase impossível quando a pessoa está simultaneamente tentando escapar de uma situação abusiva. A prevenção e recuperação do burnout autista exigem reconhecimento dos sinais de alerta antes do colapso completo e estratégias rigorosas de proteção. Sinais de alerta incluem fadiga que não melhora com descanso, aumento de crises e meltdowns, dificuldade crescente em realizar tarefas antes automáticas, necessidade aumentada de isolamento, perda de interesse em atividades antes prazerosas, regressão de habilidades sociais ou comunicativas. Se você ou alguém que ama está apresentando esses sinais, é hora de ação imediata. Reduzir drasticamente demandas sociais e profissionais, eliminar ou minimizar exposição a gatilhos sensoriais, permitir mascaramento zero, deixar as características autísticas aparecerem sem censura, garantir tempo substancial de solidão e atividades regulatórias como stimming. Estratégias práticas: usar fones de ouvido com cancelamento de ruído em ambientes públicos, comunicar-se por texto quando fala está difícil, ter dias de recuperação sensorial programados onde não há demandas sociais, criar ambientes domésticos com iluminação suave e sons controlados. E, crucialmente, reconhecer que recuperação de burnout autista pode levar meses ou anos, não semanas, e durante esse período, a prioridade absoluta é proteção contra a exploração e criação de espaço seguro para a cura genuína. E isso nos leva diretamente ao próximo tópico: autismo mascarado. Vamos falar agora sobre um dos fenômenos mais destrutivos e incompreendidos dentro do espectro autista, o autismo mascarado, também chamado de camuflagem social ou masking. Autismo mascarado acontece quando a pessoa autista suprime, esconde ou disfarça suas características autísticas naturais para passar como neurotípica e evitar rejeição, discriminação ou bullying. Isso inclui forçar contato visual mesmo quando é desconfortável, suprimir stimming, movimentos autorregulatórios, imitar expressões faciais e tom de voz de outras pessoas, ensaiar mentalmente conversas antes de tê-las, criar scripts sociais para diferentes situações, esconder interesses especiais considerados estranhos e fingir entender piadas ou
contextos sociais que na verdade são confusos. Para quem não é autista, isso pode parecer habilidade social ou esforço para se adaptar, mas para a pessoa autista fazendo masking é um trabalho mental e emocional exaustivo, constante e insustentável, que consome uma quantidade brutal de energia cognitiva. É literalmente performar um personagem o tempo todo, analisando conscientemente cada microexpressão, cada palavra, cada gesto, tentando parecer normal, enquanto por dentro está em colapso sensorial e emocional. E o resultado dessa performance constante, burnout autista, comorbidades psiquiátricas severas, perda de identidade e uma vulnerabilidade aumentada a abuso porque a pessoa está tão focada em parecer normal que perde completamente a capacidade de ouvir seus próprios alarmes internos. O autismo mascarado é especialmente prevalente em mulheres e meninas autistas e é uma das principais razões para diagnóstico tardio nessa população. Desde cedo, meninas são socializadas para serem mais atentas a dinâmicas sociais, mais acomodativas, mais focadas em agradar outros. Então, meninas autistas desenvolvem estratégias de masking muito mais sofisticadas e difíceis de detectar do que meninos autistas. Elas estudam obsessivamente comportamento de colegas populares e copiam, suprimem características autísticas com disciplina feroz, desenvolvem ansiedade paralisante sobre fazer errado socialmente. O resultado é que passam anos ou décadas sem diagnóstico, sofrendo internamente enquanto parecem bem ajustadas externamente. Mas essa fachada tem um custo devastador. Taxas altíssimas de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, autolesão e ideação suicida em mulheres autistas mascaradas. E aqui está a conexão sinistra com vulnerabilidade. Quando você está tão focada em performar normalidade que desconectou completamente de seus próprios sentimentos e necessidades, você perde a capacidade de identificar quando alguém está cruzando seus limites. A pessoa mascarada está operando em modo de análise externa constante, o que os outros estão pensando, o que os outros querem, como os outros estão reagindo. E essa hipervigilância direcionada para fora significa vigilância zero, direcionada para dentro. Não consegue perceber o próprio desconforto, a própria raiva, os próprios sinais de alerta, porque toda a energia cognitiva está sendo usada para manter a máscara no lugar. Autismo mascarado cria uma situação particularmente perversa, onde a pessoa autista se torna cúmplice involuntária do próprio abuso. Vou explicar. Quando você está mascarando, você está constantemente suprimindo seus não, seus limites, suas necessidades reais, em favor de parecer agradável e socialmente apropriada. Isso treina você, neurologicamente, a ignorar desconforto e fazer o que é esperado socialmente, mesmo quando vai contra seu bem-estar. Agora coloca essa pessoa num relacionamento com alguém manipulador. O abusador faz algo que cruza limites, mas a pessoa autista mascarada, treinada a suprimir reações autênticas, sorri e aceita. O abusador escala e a pessoa autista mascarada, desesperada para não fazer uma cena ou ser dramática, porque isso quebraria a máscara, continua aceitando. Com o tempo, o abusador foi gradualmente normalizando comportamentos cada vez piores, e a pessoa autista mascarada nem consegue mais acessar o que ela realmente sente sobre a situação, porque há tantas camadas de masking entre ela e seus sentimentos genuínos. Exemplo real: uma mulher autista, 40 anos, descobriu após o divórcio que havia sido financeiramente e emocionalmente abusada por 15 anos. Quando questionada por que nunca disse nada, sua resposta foi devastadora. Eu estava tão ocupada tentando ser a esposa perfeita, a pessoa normal que ele merecia, que nem percebi que estava infeliz até que ele saiu e eu finalmente pude tirar a máscara. O masking havia desconectado ela tão completamente de si mesma que ela aguentou década e meia de abuso sem sequer reconhecer que era abuso. A solução para autismo mascarado não é simplesmente pare de mascarar, porque para muitas pessoas autistas, especialmente aquelas com diagnóstico tardio, masking é tão automático e profundamente enraizado que elas nem sabem mais onde termina a máscara e começa a pessoa real. A recuperação é um processo longo e muitas vezes doloroso de unmasking, gradualmente permitir que características autísticas autênticas apareçam, reaprender a ouvir sinais corporais de desconforto, praticar dizer não, mesmo quando é socialmente desconfortável, reconectar-se com interesses genuínos que foram suprimidos, permitir steaming e outras necessidades sensoriais. Estratégias práticas incluem criar espaços seguros, casa, terapia, grupos de apoio autista, onde masking não é necessário. Praticar masking parcial em contextos menos arriscados, onde você pode gradualmente baixar a máscara. Trabalhar com terapeuta que entende autismo e trauma
trauma de masking, não qualquer terapeuta, muitos inadvertidamente incentivam mais masking. Conectar-se com comunidade autista, onde você pode ser autenticamente autista sem julgamento. Livros úteis. Unmasking Autism, de Devon Price. Drama. Queen, One Autistic Woman and a Life of Unhelpful Labels, de Sarah Gibbs. E, crucialmente, entender que reduzir masking pode temporariamente aumentar conflitos sociais e profissionais porque as pessoas ao seu redor estavam acostumadas com a versão mascarada e podem resistir à versão autêntica. Mas esse conflito é necessário e, em última análise, protetor, porque revela quem realmente aceita você versus quem só tolerava a performance. E quando falamos de vulnerabilidades múltiplas, precisamos abordar comorbidades. Finalmente, vamos falar sobre comorbidades. E aqui está uma verdade brutal. A maioria das pessoas autistas não tem apenas autismo. Tem múltiplas condições coexistentes que interagem de formas complexas e amplificam vulnerabilidades. Comorbidades comuns no espectro autista incluem TDAH, presente em 50 a 70% das pessoas autistas, ansiedade, presente em 40 a 50%, depressão, presente em 30 a 40%, TOC, transtornos do sono, transtornos alimentares, dislexia, dispraxia e condições gastrointestinais. Essas não são apenas condições separadas que acontecem de aparecer juntas. Elas interagem neurologicamente e comportamentalmente de formas que criam uma complexidade exponencial. Por exemplo, TDAH + autismo significa dificuldade tanto com rigidez cognitiva quanto com impulsividade, criando um padrão onde a pessoa oscila entre extremos. Ansiedade + autismo significa que dificuldades sociais naturais são amplificadas por medo paralisante de errar socialmente. Depressão + autismo pode significar que a pessoa perde completamente acesso a interesses especiais que eram sua principal fonte de regulação emocional. E cada camada adicional de comorbidade é uma camada adicional de vulnerabilidade que predadores podem explorar. Alguém com TDAH pode ser manipulado através de sua impulsividade ou dificuldade com planejamento de longo prazo. Alguém com ansiedade pode ser controlado através de gatilhos de medo. Alguém com depressão pode ser explorado através de baixa autoestima e desesperança aprendida. O que torna comorbidades particularmente perigosas no contexto de autismo é que frequentemente são mal diagnosticadas ou subtratadas, porque profissionais não entendem como elas se apresentam diferentemente em pessoas autistas. Depressão em pessoa autista pode não parecer tristeza clássica, pode parecer perda de interesse em interesses especiais, aumento de rigidez, mais meltdowns, regressão de habilidades. Ansiedade em pessoa autista pode não parecer preocupação verbal, pode parecer aumento de comportamentos repetitivos, evitação extrema, shutdown completo. TDAH em pessoa autista pode ser mascarado pela rigidez autística ou vice-versa, criando uma apresentação confusa que leva a nenhuma das condições sendo adequadamente tratada. Então, a pessoa autista acaba com múltiplas condições não tratadas ou maltratadas, cada uma piorando as outras, criando um ciclo descendente de funcionamento diminuído e vulnerabilidade aumentada. Exemplo real: um adolescente autista com TDAH e ansiedade não diagnosticados foi rotulado como preguiçoso e difícil na escola, levando a bullying severo, que levou a depressão, que levou a isolamento, que o tornou alvo perfeito para um grupo de amigos que o exploravam para fazer tarefas escolares deles e roubar dinheiro da família dele. Quando finalmente as comorbidades foram identificadas e tratadas, ele pode pela primeira vez avaliar criticamente aquelas amizades e reconhecer a exploração. Comorbidades também significam que a pessoa autista frequentemente está lidando com múltiplos sistemas de saúde, múltiplos profissionais, múltiplas medicações, e essa complexidade por si só cria vulnerabilidades administrativas e financeiras. Coordenar consultas com neurologista, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, gastroenterologista é um trabalho em tempo integral que muitas pessoas autistas lutam para gerenciar, especialmente quando tem TDAH comórbido, afetando função executiva. Isso cria dependência de outras pessoas para gerenciar cuidados médicos. E aí está mais uma abertura para a exploração. Parceiros controladores assumem gerenciar medicações e consultas, criando dependência. Familiares tóxicos usam acesso a informações médicas para infantilizar ou controlar decisões. Profissionais inescrupulosos recomendam tratamentos desnecessários ou caros porque sabem que a pessoa tem dificuldade em questionar a autoridade médica. E, financeiramente, o custo de tratamentos para múltiplas comorbidades pode ser devastador, especialmente quando planos de saúde não cobrem terapia
regalias necessárias, criando pressão financeira que torna a pessoa mais vulnerável à exploração econômica. A gestão eficaz de comorbidades no contexto autista requer abordagem coordenada e consciente das vulnerabilidades específicas que elas criam. Primeiro, procurar profissionais que entendem especificamente autismo com comorbidades, não generalistas que vão tratar cada condição isoladamente sem considerar interações. Segundo, documentar tudo: sintomas, tratamentos, reações a medicações, padrões de crises, porque sua memória pode não ser confiável, especialmente com comorbidades afetando função cognitiva. Terceiro, construir rede de suporte que não dependa de uma única pessoa, porque dependência de pessoa única é vulnerabilidade máxima. Ter múltiplos pontos de suporte, diferentes amigos, diferentes familiares, grupos de apoio profissionais, significa que se um se torna abusivo ou indisponível, você tem outros. Quarto, educar-se sobre suas condições específicas através de fontes confiáveis, evitar rabbit holes de internet que promovem pseudociência. Recursos úteis: livros como The Autistic Brain, de Temple Grandin, para entender neurologia autista, Driven to Distraction, de Edward Hallowell, para TDAH, The Anxiety and Phobia, Workbook de Edmund Bourne para ansiedade. Organizações como Autismo em Realidade Brasil oferecem informações baseadas em evidência. E, finalmente, reconhecer que ter múltiplas condições não é fraqueza ou falha, é realidade de muitas pessoas autistas, e com suporte adequado e conscientização de vulnerabilidades, é completamente possível viver uma vida plena e protegida de exploração. Então, depois de tudo que você acabou de aprender sobre autismo, espectro autista, as vulnerabilidades específicas em cada fase e manifestação do TEA, a pergunta real é: o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Porque informação sem ação é só entretenimento, e eu não trouxe você até aqui para te entreter. Trouxe você aqui para te transformar, para te equipar, para te dar as ferramentas que a sociedade deliberadamente esconde de pessoas autistas e de quem as ama. Você entendeu como o autismo infantil cria vulnerabilidades através de dependência e treinamento para suprimir limites. Você viu como o autismo tardiamente diagnosticado deixa adultos décadas sem proteção adequada, acumulando traumas e padrões de vitimização. Você descobriu como o burnout autista transforma pessoas funcionais em alvos completamente desprotegidos. Você aprendeu como o autismo mascarado desconecta você de seus próprios alarmes de perigo, e você reconheceu como comorbidades amplificam todas essas vulnerabilidades de formas exponenciais. Agora eu preciso que você faça algo com isso. Identifique onde você ou a pessoa autista que você ama está mais vulnerável neste momento. É no trabalho, onde suas características estão sendo exploradas? É num relacionamento onde você está performando mascaramento tão intenso que perdeu contato com seus próprios sentimentos? É na família, onde suas dificuldades executivas estão sendo usadas como justificativa para controle? Nomeie a vulnerabilidade. Escreva. Fale em voz alta, porque você não pode proteger o que não reconhece. Agora vem a parte que vai te incomodar. Você precisa agir, mesmo quando a ação parece impossível, mesmo quando você está exausto do burnout autista, mesmo quando mascarar parece mais seguro que ser autêntico. Comece pequeno se precisar. E quando digo pequeno, quero dizer microscopicamente pequeno. Se você está em burnout completo, a ação pode ser simplesmente permitir-se ficar não verbal por um dia sem culpa. Se você está mascarando intensamente, a ação pode ser streaming livremente em casa, mesmo que pareça estranho. Se você está sendo explorado no trabalho, a ação pode ser documentar uma única instância de exploração, apenas uma, para começar a construir evidência. O ponto não é fazer mudanças dramáticas imediatas. Muitas pessoas autistas entram em paralisia quando a mudança parece grande demais. O ponto é quebrar a inércia da vitimização com uma ação concreta, por menor que seja. E aqui está a pergunta que você precisa responder honestamente. Você está disposto a priorizar sua segurança e bem-estar, mesmo quando isso significa desapontar pessoas, parecer difícil, perder conexões que na verdade são exploratórias? Porque essa é a escolha real. Predadores contam com você escolher a falsa paz de continuar sendo explorado em vez da verdadeira segurança de estabelecer limites. Você vai provar eles certos ou errados. Vou te dar estratégias práticas que você pode implementar começando agora, não um dia quando estiver pronto. Primeira, crie um sistema de documentação de interações que te deixam desconfortável. Pode ser um caderno, uma nota no celular, áudios gravados para si mesmo. Quando algo parece errado, mas você não tem certeza se está interpretando errado, spoiler, provavelmente não está, documente. Data, contexto, o que foi dito, como você se sentiu
gentil. Padrões vão emergir e documentação é poder quando você precisar validar suas próprias experiências ou buscar ajuda. Segunda, identifique pelo menos uma pessoa ou recurso fora da situação potencialmente exploratória. Um terapeuta que entende autismo, não qualquer terapeuta. Um grupo de apoio online de pessoas autistas, um familiar que genuinamente respeita você, uma linha de crise especializada em neurodiversidade. Você precisa de perspectiva externa que não esteja comprometida pela dinâmica abusiva. Terceira, eduque-se especificamente sobre manipulação de pessoas autistas. Procure Autistic Adults and Manipulation ou Autismo e Abuso em plataformas com moderação séria, não qualquer canto da internet. Livros úteis: But Everyone Feels This Way, de Paige Lael, sobre experiência autista feminina. Sincerely Your Autistic Child, compilado por Autism Women's Network. Artigos do site Autism and Realidade sobre vulnerabilidades específicas do TEA. Conhecimento é literalmente proteção quando você sabe exatamente quais táticas funcionam contra sua neurologia específica. E aqui está algo crucial que preciso que você entenda sobre comorbidades e proteção. Se você tem TDAH junto com autismo, sua impulsividade pode ser explorada. Então, estratégias de proteção precisam incluir pause forçado antes de decisões importantes. Regra: nenhuma decisão financeira ou de relacionamento sem esperar 48 horas e consultar pessoa de confiança. Se você tem ansiedade junto com autismo, seu medo pode ser usado como controle. Então, trabalhe com um terapeuta para diferenciar ansiedade justificada, alarme real de perigo, de ansiedade generalizada. Se você tem depressão junto com autismo, sua baixa autoestima pode tornar você suscetível a love bombing e adulação falsa. Então, pratique reconhecer quando alguém está te pedestalizando de forma que parece boa, mas é na verdade técnica de manipulação. Cada comorbidade exige estratégia específica de proteção. E se você é pai, mãe ou cuidador de criança autista, pelo amor de tudo, ensine consentimento corporal desde cedo. Valide quando ela diz que algo é desconfortável. Não force interações sociais ou físicas para terapia, de forma que ensine ela a ignorar seus próprios limites. Você pode estar inadvertidamente preparando essa criança para a vitimização futura. Agora a pergunta final: a que realmente importa? Você está pronto para parar de ser alvo e começar a ser protagonista da sua própria proteção? Você está disposto a confrontar verdades desconfortáveis sobre relacionamentos, ambientes de trabalho, dinâmicas familiares que talvez estejam te machucando, mesmo que pareçam normais? Você está preparado para o trabalho duro de unmasking, de recuperação de burnout, de estabelecimento de limites quando sua neurologia torna tudo isso extremamente difícil? Porque não vou mentir, esse caminho não é fácil. Vai haver conflitos, vai haver pessoas que vão te acusar de usar autismo como desculpa quando você começar a estabelecer limites saudáveis. Vai haver momentos onde você vai questionar se não seria mais fácil voltar para o mascaramento, para a performance, para aceitar exploração em troca de paz falsa. Mas aqui está o que eu sei: você merece mais. Pessoa autista não é alvo descartável. Você não nasceu para ser explorado. Suas características autísticas não são defeitos a serem punidos ou vulnerabilidades a serem exploradas. São diferenças neurológicas legítimas, que merecem acomodação e respeito, não manipulação. E quando você entende exatamente como e por que está vulnerável, você pode finalmente começar a construir proteções reais, não apenas esperanças de que dessa vez será diferente. Se este conteúdo ressoou com você, se você reconheceu padrões na sua própria vida ou na vida de quem você ama, se você está pronto para mergulhar mais fundo em estratégias específicas de proteção para pessoas no espectro autista, então se inscreva neste canal agora e ative as notificações, porque esse foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, vamos explorar sinais de alerta específicos de manipulação em relacionamentos românticos para pessoas autistas, táticas de exploração no ambiente de trabalho e como se proteger, como identificar terapeutas e profissionais seguros versus aqueles que vão fazer mais mal que bem, estratégias de recuperação de burnout autista que realmente funcionam, técnicas de unmasking seguro que não te deixem completamente vulnerável, como construir rede de suporte quando você tem dificuldades sociais autísticas e muito mais. Este canal é seu recurso para informação que ninguém mais está disposto a dar de forma honesta e direta. Deixa nos comentários qual parte deste vídeo mais te impactou, qual vulnerabilidade você reconheceu em você mesmo ou em alguém que ama, que tópico específico você quer que a gente aprofunde nos próximos vídeos. Vamos construir uma comunidade de pessoas autistas e aliados reais que estão comprometidos com proteção
conexão genuína, não apenas performática. Inscreva-se, ative o sino e vamos juntos transformar vulnerabilidade em poder informado. Te vejo no próximo vídeo, onde a conversa difícil continua, porque autismo em foco significa não desviar o olhar dos perigos reais. Não importa quão desconfortável seja encará-los.